Fala, rapaziada, tranquilidade, Bapo Fiscal de volta aqui, vamos dar continuidade ao nosso curso de questões aí, reta final pro concurso do Conselho Federal de Medicina. Lembrando que a gente está aqui na parte 2 de legislação aplicada, curso de questões, e sem perder tempo, vamos lá, vamos ao que interessa aqui objetivamente, certo? Paramos na 10 no vídeo anterior, então dando continuidade aqui na 11. Sobre o registro no Conselho Regional de Medicina, assinale a incorreta. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina em qualquer de seus ramos ou especialidades após prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas do Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sobre cuja jurisdição se achar o local de sua atividade. Pô, certinho, né? Certinho. Isso é o que está lá no 17, tá? Está lá no artigo 17. Aos profissionais registrados de acordo com a lei, será entregue uma carteira profissional que os habilitará ao exercício da medicina em todo o país. Perfeito. Correta também questão. Esse é o artigo seguinte, está lá no 18. A carteira profissional expedida pelo CRM somente valerá como documento de identidade e terá fé pública, mas somente se apresentada juntamente com o RG ou outro documento de identificação civil emitido pelos órgãos de segurança aos Estados da Federação. Mentira, né? Isso aqui não tem nada a ver de válido somente apresentado com RG. Não tem necessidade disso aqui. Isso tá no 19, que é o artigo seguinte, inclusive, que diz que a carteira profissional valerá como documento de identidade e terá fé pública. Não tem nada de apresentar juntamente com a RG. D. No caso em que o profissional tiver de exercer temporariamente a medicina em outra jurisdição, apresentará sua carteira para ser visada pelo presidente do Conselho Regional desta jurisdição. Tá certinho. Isso aqui tá no 18 primeiro, beleza? Se o médico inscrito no Conselho Regional de um Estado passar a exercer de modo permanente a atividade em outra região, assim se estendendo o exercício da profissão por mais de 90 dias, na nova jurisdição, ficará obrigado a requerer inscrição secundária no quadro respectivo, ou, para ele se transferir, sujeito, em ambos os casos, à jurisdição do conselho local pelos atos praticados em qualquer jurisdição. Beleza. Item correto aqui é o segundo, né? Então, questão aí que cobrou literalidade dos artigos, tá? Aqui é o 18 segundo. É isso. Então, a que está incorreta é a letra C. Vamos para a 12. A 12 diz o seguinte: a partir da Lei Federal 3268 de 57, Decreto 44045, julgue o item. As penas disciplinares aplicáveis aos infratores da ética profissional são advertência, são advertência confidencial ou pública, suspensão do exercício profissional e cassação do exercício profissional. Isso aqui tá errado, né, pessoal? Isso aqui de advertência pública tá errado. Quais são as penalidades disciplinares, as penas disciplinares? Advertência confidencial, tá? Confidencial, em caráter reservado, é a primeira.
Suspensão. O que é público aqui? Suspensão. Suspensão do exercício da profissão. Até 30 dias. A cassação. E a cassação. Do exercício profissional. Aqui tem outras duas, tá? É a censura confidencial. Censura confidencial. Em caráter reservado também. Confidencial. Em caráter reservado. E tem a censura. Essa sim é pública em publicação oficial, tá? Essa sim é pública em publicação oficial, tá? Então, nós temos aqui 5 penas disciplinares, tá? A primeira, advertência confidencial em caráter reservado. A segunda, censura confidencial em aviso reservado. A terceira, censura pública com publicação oficial. A quarta, suspensão do exercício da profissão até 30 dias. E a quinta, que é a cassação do exercício profissional. Lembrando que em curso natural, segue a ordem de 1 a 5, salvo o profissional cometer algo mais grave, né? E aí vai incorrer numa pena maior e vai pular, entre aspas, a etapa, certo? Isso aqui tá lá no artigo 22, tá? Artigo 22 da 3268. Vamos para a próxima. Então o gabarito aqui é errado, né? 13. A partir da Lei Federal 3268 e do Decreto 44045, julgue o item. As penas disciplinares aplicáveis aos infratores da ética profissional são advertência ou censura confidencial em aviso reservado, é a primeira. Censura pública em publicação oficial, é a terceira, né? Advertência é a primeira, censura confidencial é a segunda, censura pública é a terceira, suspensão do exercício profissional até 30 dias é a quarta e cassação do exercício profissional é a quinta. Vimos isso na questão anterior, né? Tá lá no 22, tá? 22 da 3268, que fala que as penas disciplinares aplicáveis aos conselhos regionais e seus membros são advertência confidencial em aviso reservado, que é esse aqui, advertência confidencial em aviso reservado, censura confidencial em aviso reservado, censura pública em publicação oficial, suspensão do exercício profissional até 30 dias e cassação do exercício profissional ad referendo do Conselho Federal, certo? Ad referendo só para título de esclarecimento, isso aqui significa que o Conselho tem que validar, né? Tem que validar a cassação, tá?
Então, isso aqui é validação. Validação da pena pelo conselho. Pelo conselho. A partir da Lei Federal 3.268, Decreto 44045, julgue o item. A Assembleia Geral compete fixar ou alterar as contribuições cobradas pelo Conselho pelos serviços praticados. É isso aí, né? Isso é uma das atribuições da Assembleia Geral, está certo. Isso está lá no 24, inciso 3, inciso 3º, né? A Assembleia Geral compete fixar, alterar as contribuições cobradas pelo Conselho pelos serviços praticados. Beleza? Questão 15. Segundo o 24º da 3.268, a Assembleia Geral compete ouvir a leitura. De fato, isso é uma competência da Assembleia Geral. E não discutir o relatório e contas da diretoria? Errado. Discute tanto o relatório quanto as contas da diretoria, tá? Então, discute o relatório e contas da diretoria, gabarito letra B. Discute apenas as contas da diretoria, não. São os dois. Apenas o relatório também não. São os dois. 16. De acordo com a 3.268, que dispõe a respeito dos conselhos de medicina, assinale a correta. Então, queremos a correta. Os conselhos regionais de medicina têm a atribuição de fixar e alterar o valor da anuidade cobrada aos seus inscritos. Errado. Acabamos de ver. Quem fixa e altera o valor da anuidade é o Conselho Federal. Beleza? Não o Conselho Regional. Isso aqui é a atribuição do CFM. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são órgãos supervisores da ética profissional. Ótimo. Achamos aqui. Vamos colocar aqui, parece certo, tá? C. O mandato dos membros do Conselho Federal de Medicina terá duração de 1 ano. Ai, de 1 ano não. De 5 anos, tá? C tá errado. D. Ao Conselho Federal compete expedir a carteira profissional dos inscritos. Federal, pô. Regional, né? Isso aqui é o CRM. Letra E. Para resguardar a ética profissional, denúncias anônimas contra membros dos conselhos regionais serão recebidas para que ocorra a devida apuração. Errado, né? As denúncias elas só vão ser recebidas quando forem assinadas e acompanhadas da indicação daqueles elementos que comprovem, né, a alegação. Então, não são diretamente, ok? Então, pelo que parece aqui, pelo que pareceu no início e agora a gente constatou, gabarito letra B. Conselho Federal e os Regionais de Medicina são órgãos supervisores da ética profissional. Isso aí a gente pode encontrar lá no artigo 2, artigo 2º, né? Lá no artigo 2º. Questão 17. A Lei 11.000, de 15 de dezembro de 2004, altera dispositivos da 3.268, que dispõe sobre os conselhos de medicina e dá outras providências. Beleza. Isso aqui é a alteração, uma das alterações feitas na 3.268, então a gente tem que saber, né? Artigo 1º.
os artigos 4º e 5º da Lei 3.268, de 30 de setembro de 57, passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º. O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de... Então, já está massificado isso aí, né? Quantos conselheiros titulares são? 28. 28 conselheiros, tá? Gabarito, letra B. Mas por quê, né? Vai ser escolhido um de cada estado, tá? Então aqui temos 26, um do DF, aqui temos 27 e um pela AMB, tá? Pela AMB, Associação de Medicina Brasileira, tá? E aí serão os 28. 18. Questão 18. Conforme a 3.268, o Conselho Federal de Medicina é uma. Isso aqui, questão dada, tá? É uma autarquia federal. Não é empresa privada, não é sociedade economista, não é fundação e não é empresa pública. 19. No que tange a 3.268, que regulamenta os conselhos de medicina, assinale a alternativa que representa uma atribuição do Conselho Federal de Medicina. Então, nós queremos uma atribuição do CFM. Vimos no primeiro vídeo do curso aí, as principais atribuições do CFM, beleza? Então, deliberar quanto à inscrição e cancelamento no quadro do conselho, isso é CRM, né? Tudo que é inscrição e cancelamento no quadro do respectivo conselho, CRM. Expedir carteira profissional, CRM. Votar e alterar o código de deontologia médica, aqui está o gabarito, é o CFM, tá? Manter um registro dos médicos legalmente habilitados, ó. Falou em registro, cara. Registro, expedição de carteira, inscrição, isso tudo é CRM. A gente bateu esse papo aqui no vídeo anterior, né? Letra E. Publicar relatórios anuais de seus trabalhos em relação aos profissionais registrados. Lê-se em cada registro, tá? Então, em cada conselho, né? Então, 19, letra C é a atribuição do CFM. 20. De acordo com a 3.268, que dispõe acerca dos conselhos de medicina, são penas disciplinares aplicáveis pelos conselhos regionais a seus membros. Vamos lá. Advertência pública e suspensão do exercício profissional. Advertência pública. Existe isso? Existe advertência pública, rapaziada? Não, né? Advertência é confidencial, tá? Censura pública e suspensão do exercício profissional. Parece essa. Demissão e censura pública. Demissão não é pena disciplinar aplicável pelos conselhos regionais, tá? Multa diária também não é. Cassação do exercício da profissão. Advertência pública não existe. E multa diária também não. Então, letra B. 21. Para responder à questão, considere o disposto na 3.268, que dispõe sobre os conselhos de medicina. O mandato dos membros do Conselho Federal será meramente honorífico, beleza? E durará 5 anos, exatamente. O mandato é de 5 anos. Que a gente tem que lembrar lá. É honorífico, né? Passei esse bizu aí no vídeo anterior. É honorífico, brasileiro e o mandato de 5 anos. Honorífico BR mais 5. 22. Assinale incorreta, em que se refere à composição de membros
do Conselho Federal. Então, composição, nós queremos a errada. É composto por 28, tá certo? É composto por 15 suplentes. Achamos o erro. Já volto aqui para dizer o porquê. Entre os conselheiros está um representante de cada estado da federação, tá certo? São 26 mais o DF, né? Mais o DF. Entre os conselheiros está um representante do Distrito Federal. Acabei de falar, tá certo? Entre os conselheiros está um representante e o respectivo suplente indicado pela Associação Médica Brasileira, tá certinho, tá? Gabarito letra B, então, porque essa composição aqui, ó, de 15 suplentes do CFM tá errada. Quantos são os suplentes? São 27, pessoal. De acordo com o 998, tá? E 28, de acordo com a 3268, que é a que estamos estudando agora. Então, fica ligeiro nisso também, tá? Porque com a 3268, ela diz o seguinte. Cada titular é escolhido com seu respectivo suplente. Então, se a gente tem 28 titulares, nós temos 28 suplentes, beleza? E não 15, tá bom? Na 1998, que a gente vai ver, é 27 mais 27. Mas isso não convém agora. Vamos ficar com essa informação aí. Alternativa letra B trouxe a composição equivocada. 23. Cláudia é médico, reside no município de São Paulo, pretende candidatar-se à vaga de conselheiro federal. A propósito do tema nos termos da Lei 3.2068, a escolha dos integrantes do Conselho Federal de Medicina dar-se-á por... Letra A. Escrutínio secreto e maioria dos votos. Beleza? Votação aberta ao público e maioria dos votos. Não é. Escrutínio secreto e maioria dos votos. Beleza? Votação aberta ao público e maioria dos votos. Não é. Votação aberta ao público e maioria dos votos. Não é. Então, nós já eliminamos 3 aqui, né? Sabemos que só pode ser a A ou a C, porque é escrutínio secreto e maioria dos votos. Beleza? Agora vamos para o coro. Presentes no mínimo 20%. Beleza? Presentes no mínimo 30%. Já perdeu. Dentre os médicos regularmente inscritos em cada conselho regional. Gabarito letra A. Escrutínio secreto e maioria dos votos. Presente no mínimo 20% dentre os médicos regularmente inscritos em cada conselho regional. 24. Rafaela é médica, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. No entanto, nos últimos 100 dias, Rafaela passou a exercer sua profissão de modo permanente no Estado do Paraná. No caso narrado, conforme a 3.2008, Rafaela. O que vai acontecer com a Rafaela? Aqui nós temos a observação, que é o que a questão quer saber. Se a gente sabe que o tempo de exercício da profissão, que diz na legislação de modo permanente, entende-se maior de 90 dias, tá? No exemplo aqui nós temos que Rafaela ficou 100 dias, né? Exercendo. Então, se o médico está inscrito no Conselho Regional de Estado, ele exerce de modo permanente, e aí a legislação entende que é mais de 90 dias, uma atividade em outra região, ele é obrigado a requerer a inscrição secundária, né, nesse quadro do respectivo conselho onde ele está prestando atividade, ou para ele transferir, né, o registro para a nova jurisdição, pelos atos praticados, tá? Então é isso que a gente precisa saber. Então, a Rafaela não necessita adotar qualquer providência, já elimina
fica obrigado a requerer inscrição secundária no quadro respectivo ou transferir-se para o estado do Paraná, que é o novo estado aqui, ó. Beleza? Sujeita, em ambos os casos, à jurisdição do conselho local pelos atos praticados em qualquer jurisdição. Letra B. 25. Considerando o disposto na Lei 3 de 2008, que dispõe sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, assinalem incorreta. Queremos a incorreta. A. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos supervisores da ética profissional em todo o país e, ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica. Rapaz, e aí? Tá certo, né? Tá certo isso aqui. B. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina constituem em seu conjunto uma autarquia, sendo cada um deles dotado de personalidade jurídica, direito privado, com autonomia administrativa e financeira. Isso aqui tá errado, né? Se ele quer incorreto, é a letra B. Vamos ler o resto aqui rapidamente. Nos termos do aludido diploma legal, parte da renda do Conselho é constituída de subvenções oficiais. Não são subvenções oficiais. Opa, desculpa, são subvenções oficiais sim, tá? Esse aqui tá correto. São aquelas subvenções lá do 20%, beleza? AD. Compete ao Conselho Federal de Medicina fixar e alterar o valor da anuidade única cobrada aos inscritos no Conselho Regional. Beleza. Fixar e alterar o valor é o CFM, tá certo? Agora, a cobrança do registro, taxas e etc. é regional. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina após prova de registro de seus títulos, diplomas, certificados do Ministério da Educação e Cultura, inscrição no respectivo Conselho Regional. Certinho. Isso aqui é o 17, né? Se eu não me engano. Tá? Isso aqui é o 17. A D tá no artigo 5º. A linha J. A C é o 11, né? A C é o 11. 11E, que fala de subvenções oficiais. A B, que é o nosso gabarito, porque tá errada, tá? É incorreto. É logo o artigo 1º, que dispõe lá. E a A é o artigo 2º, beleza? 26. Considerando o disposto na 3 de 2008, analise as afirmativas seguintes. Tem 1, 2, 3 e depois pede-se para afirmar que. Então, item 1. Os conselhos regionais serão instalados em cada capital de estado, de território e no Distrito Federal, onde terão sua sede, sendo composta de 5 membros, quando o conselho tiver até 150 médicos inscritos, de 10 até 150 médicos inscritos, de 15 até 300 inscritos e, finalmente, 21, quando excedido esse número. Tá certinho, né? Isso aqui é verdadeiro. O esquema que a gente faz é o seguinte. Aqui está o número de membros e aqui está o número de profissionais, tá? Número de membros, a gente vai contar de 5 em 5, tirando o último, que é 21, tá? Então, 5, 10, 15 e 21, beleza? E o número de profissionais a gente vai contar da seguinte maneira. São 50, 150, 300 e mais de 300, beleza? É isso que disse aí. O item 1. Os membros do Conselho Regional de Medicina, com exceção de um que será escolhido pela Associação Médica, sediada na capital do respectivo Estado Federado, Associação Médica Brasileira, serão eleitos em escrutínio secreto em Assembleia dos Inscritos de cada região e que estejam em pleno gozo dos seus direitos. O mandato dos membros do Conselho Regional será meramente honorífico e exigido como requisito para a eleição a qualidade de brasileiro nato ou naturalizado. Perfeito. Perfeito. Isso está lá no 13, tá? Isso está lá no artigo 13.
Essa da contagem aqui está lá no 12. Item 3. A diretoria de cada conselho regional compor-se-á de presidente, vice, primeiro e segundo secretários e tesoureiro. Beleza. Nos conselhos em que o quadro abranger menos de 20 médicos inscritos, poderão ser suprimidos os cargos de vice e os de primeiro ou segundo secretários, ou algum destes. Também está certo, isso aqui está no 14. Então, todos estão corretos. A alternativa é. Esse item 3 aí, pessoal, fazer uma observação aqui, ó. Só para ficar um bizu aqui. Bizu. Só no CFM, tá? Que a gente tem secretário-geral, tá? Só no CFM. No Conselho Regional, no CRM que tiver menos de 20 médicos, tá? São os profissionais aqui. Eles estariam aqui, tá? Seria de menor que 50, tá? Menor que 50. Na verdade, menos de 20, né? Menor de 20. Aqui seria de 21 a 50, né? No CRM, com menos de 20 médicos inscritos, pode suprimir os cargos de vice-presidente, primeiro e segundos secretários, tá? Grava isso aí. Que não pode o presidente ser suprimido, nem o tesoureiro, tá? Se suprimir o tesoureiro tá errado, se suprimir o presidente, pô, não tem nem cabimento isso aí. 27. De acordo com a 3/2068, a renda do Conselho Federal de Medicina será constituída do seguinte, exceto. Ele quer a incorreta, tá? É constituído de doações e legados? Sim, é constituído de doações e legados. Calma. É sim. É constituído de subvenções do governo? Sim, vimos lá numa questão anterior aí, subvenções oficiais. É constituído de bens e valores adquiridos? Também. É constituído de 1/2 das anuidades percebidas pelos conselhos regionais? Não, né? Já falamos aqui também que o CFM é sempre 1/3. E o CRM é sempre 2/3, tá? Então aqui está incorreto. Seria 1/3. 20% da totalidade do imposto sindical pago pelos médicos, que é o imposto sindical pago pelos médicos. Tá certinho. Beleza? Vamos para o 28. CRMPI. O poder de disciplinar e aplicar aos médicos as penalidades previstas na 3/2068 compete aos conselhos regionais de medicina. Mas é certo que da imposição de qualquer penalidade cabe recurso ao Conselho Federal no prazo de... Qual é o prazo de recurso? Isso está lá no 22, tá? Artigo 22, dá uma lida rapidão lá. Parágrafo 4º. Que fala que os recursos serão cabíveis no prazo de 30 dias, tá? Não dá mole com esse prazo aí. Questão certa, tá? 29. A 3/2068, assinada pelo Juscelino Kubitschek, olha aí, oficializou os CRMs como nós sabemos que os conselhos regionais e o nosso querido CFM são autarquias federais com poder e dever de fiscalizar o exercício profissional dos médicos, tá? Letra D. Não é associação sindical, não é fundação pública, não é autarquia regional, nem associação pública. Beleza? Questão 30 para a gente fechar esse bloco aqui, essa parte 2. Vamos lá. Ainda de acordo com a 3/2068, os conselhos federal e regionais de medicina são empresas dotadas de personalidade de direito privado, não são
Empresas dotadas de personalidade de direito público são com autonomia financeira e administrativa. Letra B. São organizações sem fins lucrativos, autonomia administrativa? Não. Não. Entidades públicas dependentes financeira e administrativamente? Não. Empresas públicas independentes financeiramente, subordinadas administrativamente? Também não. Então, letra B. Beleza, rapaziada? Eu volto aí com a parte 3 para a gente fazer mais algumas questões, cobrir esse edital da Lei 3.268 com tudo que vocês vão precisar para gabaritar a prova aí. Tranquilidade? Valeu! Quem tiver alguma dúvida aí, segue lá no Instagram, Bapo Fiscal. Fechou? Para outros mais concursos aí. Um abraço, bons estudos, até a próxima.